Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Railda e vou trabalhar com vocês matemática. Antes da gente começar, eu tenho dois recadinhos super importantes. Primeiro, que você esteja com seu material organizado, caderno, lápis, caneta, borracha e régua, que hoje a gente vai representar através de gráficos. O segundo recado importante é que você esteja logado no Classroom, vá até o link número 1 na atividade obrigatória, responda a atividade e a sua presença já será registrada. Caso você não tenha acesso, você tem que ir até a sua escola e apanhar as atividades impressas, ok? Então, na aula anterior, nós vimos função do primeiro grau e lei de formação e definição. E hoje nós vamos ver sobre função do segundo grau, ou seja, primeiramente com a definição. O que é uma função de segundo grau? Ela é também chamada de função quadrática. Ela traz o expoente 2 em sua incógnita por meio da função. Ou seja, nós podemos representar ela de duas formas. f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Ou y também através do ax ao quadrado mais bx mais c. Para que essa função seja válida, ela é necessário que os coeficientes, aquelas letrinhas antes do x, que é o a, o b e o c, pertencem ao conjunto dos números reais. E o a ele tem que ser diferente de zero, ok? Então vamos a alguns exemplos. f de x, então eu tenho x ao quadrado mais 5x mais 8. Então você veja, os coeficientes, ou seja, as letras A, B e C, são representadas aqui pelos números. Quando eu não tenho nenhum número aqui antes do x, ele representa o número 1. Um segundo exemplo, ó, x ao quadrado. Observe que todas elas eu tenho ao quadrado, por isso que ela é função quadrática. Então, x ao quadrado mais 9. O que você observa aqui no exemplo 2? Eu tenho o A, olha que eu não tenho o B e tenho o C. Então, quando eu não tenho, ele vale 0. Eu também posso ter números negativos. Então, menos 3x ao quadrado mais 2x. O que eu observo aqui? Eu tenho A, tenho B e não tenho C. Então, no meu A é o menos 3, no B é o 2 e no C é o 0. E no último exemplo aqui, em y igual a x ao quadrado, eu somente tenho o coeficiente a, que vale 1. Então, todo número que aqui em x que não tenho representado, ele vale 1. E b e c valem 0. Tá? E como que eu posso identificar quando ela não é uma função quadrática? Então, veja aqui, ó, f de x igual a 2x. Então, eu não tenho nenhum número representando no expoente. Então, nesse caso, ela é uma função linear. Ou eu posso ter também, ó, x ao cubo mais 2x mais x menos 1. Então, essa é uma função do terceiro grau, que mais adiante a gente vai estudar também, tá? Então, essa forma é que eu não tenho função quadrática. Agora a gente vai ver como é que eu represento, como é que eu construí um gráfico da função. Então, eu tenho que o gráfico da função do segundo grau, ela é também chamada de parábola. Eu tenho duas condições super importantes para verificar. Primeiramente, quando eu tenho o A maior que zero, ou seja, a concavidade dela vai ser voltada para cima, ou seja, feliz. A outra condição é quando o A é menor que zero, ou seja, a concavidade dela vai ser voltado para baixo, ou seja, triste. Então, dessa forma, eu consigo assimilar mais rapidamente quando é uma concavidade para cima e para baixo. Então, para cima, o meu A é positivo, maior que zero, vou ser feliz. E quando o meu A for menor que zero, ou seja, um número negativo, a concavidade vai ser para baixo. Mas vamos verificar isso através de exercícios para ficar mais fácil. Então, vamos pegar essa função, x ao quadrado, somente isso. Como é que eu vou representar isso dentro de um gráfico? Então, eu vou pegar e montar primeiramente uma tabela.
eu vou atribuir valores a x e com esses valores eu descubro o y, ou eu resolvo para o y. Que valores eu posso pôr, professor? Os valores que você quiser. Normalmente nós pegamos dois números negativos e dois positivos. Então aqui nós vamos atribuir menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como é que eu descubro o valor de y? Basta eu resolver aqui. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. Lembrando que todo número negativo elevado ao quadrado, ele vira positivo. 0, ele mantém-se 0, porque todo número elevado, todo 0 elevado a qualquer número é 0 mesmo. O 1 positivo é 1 e o 2 positivo vira 4. Aí nós vamos pegar esses números que são chamados de pares ordenados e vamos representar num plano cartesiano. Lembrando que na horizontal eu tenho a minha coordenada x e na vertical a minha coordenada y. Então eu vou pegar esses pares ordenados e vou jogar aqui no plano. Então, menos 2, eu tenho menos 2 em x e 4 em y. Marquei um ponto. Agora eu tenho menos 1 em x e 1 positivo em y, meu segundo ponto. E assim eu vou fazendo. 0 e 0 na origem, 1 positivo em x, 1 positivo em y, outro ponto. E o nosso último ponto, 2 e 4 em y. Aí basta eu fazer o contorno e eu terei a concavidade virada para cima, porque o meu coeficiente A é positivo, ou seja, ele é maior que 0. Agora vamos para um próximo exercício para a gente ver quando a concavidade vai ser para baixo. Como é que eu sei? Porque o meu A, ele é menor que 0. Como é que eu faço, professora, para eu achar o valor de y? A mesma forma. Eu vou fazer uma tabela e vou atribuir valores para o x, tá? Então eu tenho. E que valores eu vou atribuir, professor? Os valores que você quiser. Normalmente eu pego 2 positivos, 3 negativos. Você pode atribuir qualquer valor. Nesse caso, eu escolhi o menos 4, menos 2, menos 1, 0 e 2. Aí eu vou jogar esses valores que eu atribuí a x aqui na função e vou descobrir o valor de y. Vamos relembrar um pouquinho. Então eu tenho esse menos aqui, ó, em todos que estão representados, é o menos da função. Então o meu resultado vai ser negativo, tá? Então, menos 4 elevado a 2 é 16, mas eu tenho que manter o sinal da função, então vai ficar menos 16. 2 vezes 4, 8. Só que lembrando que menos com menos dá mais. 8 mais 8, 16. Com menos 16, 0. Segundo, menos 2. Da mesma forma, o menos aqui mantém-se da função. Menos 2 elevado a 2 é 4. Positivo, mas eu tenho que deixar ele negativo por causa da função. 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais. Então, menos 4 com mais 4, simplifico. Sobra o 8. Terceiro número que eu atribuí, menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é mais 1, porém ele fica negativo por causa do menos da função. 2 vezes 1 é 2, menos com menos é mais. 2 mais 8, 10. Menos 1, 9. Para o zero, fica mais fácil da gente fazer, porque todo zero elevado a qualquer expoente é zero, todo número multiplicado por zero é zero. Então, me sobrou o 8. E para o 2 positivo, nós já temos, aqui seria 4, mantenho o sinal da função, menos 4. Menos 4 com menos 4, menos 8. Com mais 8, 0. Ok? Então, eu tenho agora os pares ordenados de acordo com os valores que eu atribuí. Então, aqui na primeira é o x, na segunda é o y.
Agora eu vou pegar esses pares ordenados e vou jogar dentro do plano cartesiano para que eu consiga fazer o gráfico da função. Então vamos lá, lembrando que na horizontal eu tenho a coordenada x, na vertical eu tenho a coordenada y. Aí eu vou atribuir os valores de acordo com os pares ordenados que eu achei. Menos 4 em x, 0 em y. Menos 2 em x, 8 em y. Menos 1 em x, 9 em y. 0 em x, 8 em y. 2 em x, 0 em y. Como a gente viu no início da aula, que essa concavidade ela é voltada para baixo, porque o meu coeficiente A, ou seja, o A é menor que 0. Então é a carinha triste, ok? Então é isso, gente. Então hoje a gente viu gráfico, definição de função do segundo grau. Para a próxima aula, nós teremos raízes reais da função, os zeros da função, vértices e ponto C. Espero por vocês. Fiquem bem, bons estudos, tchau, tchau!